quero agradecer, tanto carinho lá no estacionamento, na recepção, e tanto carinho do pastor Maurício, pastora Rita. Eu me sinto tão amado aqui nessa manhã. Obrigado mesmo. Eu quero, o pastor já falou, em janeiro a gente vai estar retornando para Fortaleza, e estou olhando com muita expectativa também, viver um novo tempo lá. E vai ser mais um lugar para vocês poderem tirar férias também. Se quiser tirar férias para o Nordeste, é só ligar que a gente vai estar lá para dar todo o apoio para os irmãos. Que bênção, né? Muito obrigado, pastor Maurício, você é demais, você é uma potência, você é capaz. Depois eu canto, daqui a pouco. Vai vir a inspiração, as frases, depois eu canto para você. Gente, nessa manhã eu queria compartilhar uma palavra. Por gentileza, abra a sua Bíblia, eu quero ler um versículo com você. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Aleluias. Quem está feliz com Jesus? Que bênção. Vamos ler um versículo da palavra. Marcos capítulo 5 e o verso 34. Eu vou ler na ARA, na tradução na atualizada. Diz assim: e ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A palavra que eu quero compartilhar nesta manhã tem um tema: trajetória para o pódio. Você sabe que pódio é aquela plataforma sobre a qual ficam os vencedores. Quem é vencedor aqui? Aonde em uma competição as pessoas que chegam em primeiro lugar sobem ali naquela plataforma para receber os prêmios, as medalhas. Mas no contexto que lemos, esse versículo que lemos, nós vamos analisar o contexto também. Você vai perceber que a mulher aqui citada nesse texto, ela já estava há 12 anos sem saber o que era vitória, sem saber o que era um pódio. Pelo contrário, a Bíblia diz, olha comigo o verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Perceba que essa mulher estava aqui 12 anos de sofrimento, uma hemorragia terrível. Então ela não sabia, ela não conhecia, pelo menos nesse período. Tudo indica que ela era uma mulher de uma classe, de uma boa classe, classe média talvez, porque ela tinha recursos. Mas tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela foi gastando, ela foi consumindo, ela foi investindo para conseguir saúde, mas pelo contrário, ela não tinha saúde. Então você percebe que nesse período aqui é só perda. Ela perdeu a saúde, ela perdeu os recursos financeiros, ela perdeu a dignidade, ela perdeu a honra. 12 anos só perdendo, só em terrível fracasso. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã que você diz: pastor, eu estou vivendo um momento assim, em uma determinada área da minha vida, existem tantas perdas, tenho perdido saúde, tenho perdido dignidade, minha família estava até bem, mas acabei perdendo também, não consigo em uma determinada área vencer, não consigo superar em determinadas áreas da minha vida. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Se essa mulher do texto, se ela conseguiu superar o fracasso dela, a fraqueza dela,
foi transformado em vitória. Se ela conseguiu, você também conseguirá. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela o seguinte: você também conseguirá, em nome de Jesus. Agora, para isso nós precisamos combater algumas coisas. Uma das coisas que nós precisamos combater é aquela mentira que o diabo gostaria que você acreditasse permanentemente. Sabe qual é a mentira? É aquele engano de que, já viu aquela pessoa que diz assim: ah, pastor, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Eu acho que eu nasci para viver em derrota. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Eu tenho procurado os meios, mas nada dá certo. Nada dá certo, nunca vou conseguir. Eu acho que para mim não tem jeito mais. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Então nós precisamos combater essa mentira que o maligno gostaria que você permanentemente acreditasse. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Efésios 1:3? Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Agora diga assim comigo, diga assim, em Cristo Jesus, eu sou completo. De acordo com o texto, irmãos, você e eu, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Pensa numa bênção aí. Pensa em algo aí. Tanto na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho. Aonde você pensar, Deus já te abençoou. Você é completo em Cristo Jesus. Mas o maligno gostaria que você acreditasse naquela mentira. Não tem jeito para mim. Eu era líder de uma célula, agora não aconteceu algo lá, eu não consigo mais liderar. Não dá certo, eu não posso, eu não venço. É isso que ele gostaria que você acreditasse. Então você tem uma opção: acreditar no maligno ou acreditar no que a Bíblia está dizendo. Quem crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Eu creio. Eu creio na Bíblia. Eu lembro de alguém que chegou com uma pessoa, com uma senhora, e ele perguntou assim: ei, você acredita mesmo na Bíblia? Ela disse: eu acredito. Você acredita em tudo que a Bíblia diz? Ela disse: eu acredito. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aquela história de que Jonas foi engolido por um peixe, você acredita nessa história? Ela disse: olha, eu acredito sim. Mas se for mentira, olha, está na Bíblia. Mas se for mentira, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Jesus, eu vou perguntar para o Jonas, como é que foi isso? Aí o cara, para insistir, ele disse assim, era um cara ateu, né? Ele falou assim: mas se o Jonas não estiver lá no céu? Aí ela disse: olha, se ele não estiver lá no céu, ele vai estar em outro lugar, e é você que vai perguntar para ele. Você acredita na Bíblia? Pois a Bíblia diz que você já foi, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. O tema é trajetória para o pódio. E nós vamos ver aqui nesse texto, vamos estudar essa manhã, a trajetória que aquela mulher fez. Ela colocou no GPS espiritual
Quando eu vi ali de casa, eu ainda não sei vir sem o GPS, eu coloquei no GPS. O GPS traçou uma rota para mim, eu vi aqui, cheguei direitinho. Aquela mulher traçou uma rota para ela chegar no objetivo. O objetivo dela era o quê? Ser curada. Talvez o seu objetivo para esse ano, ou para o ano que vem, seja, o tema aqui da conferência é ampliar a tenda. Talvez o seu objetivo ano que vem é ampliar algumas áreas na sua vida. Ampliar a sua vida espiritual, ampliar estruturas espirituais na sua família. Talvez você se habilitar ainda mais, talvez você se qualificar ainda mais naquilo que você faz. Talvez você diz assim: meu alvo esse ano foi, no sentido ministerial, foi multiplicar minha célula, mas ano que vem é fazer ainda mais. Talvez você diz assim: meu alvo esse ano foi ganhar minha família, mas ano que vem é ganhar não só a sua família, mas toda a sua grande família, seus amigos. Eu não sei, é ano de ampliar as coisas. Talvez você diz: pastor, eu tenho uma fé um pouco pequena, eu quero que essa fé seja ampliada, seja aumentada. Temos que traçar a rota, temos que traçar os planos. A Bíblia diz que o homem faz o plano, o homem tem que fazer o plano. A resposta vem do Senhor, mas você tem que fazer o plano. Agora, vamos ver então a trajetória que ela traçou para poder receber a sua bênção. Em primeiro lugar, ela ouviu atentamente sobre Jesus. Diz no verso 27, olha aí comigo, acompanhe o verso 27 de Marcos capítulo 5. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Primeira coisa que aquela mulher que estava ali, vivendo em total derrota, em total fracasso, 12 anos de sofrimento. Primeira coisa que ela fez, ela ouviu sobre Jesus. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ouvir atentamente sobre Jesus. Me diga uma coisa: você tem ouvido sobre Jesus? Você tem ouvido falar sobre Jesus? Você tem ouvido muito sobre Jesus? A mulher ficou ouvindo sobre Jesus. Sabe, irmão, nós precisamos ouvir não só sobre aquilo que Ele faz, mas também sobre aquilo que Ele é. E é interessante que quando você fica ouvindo sobre Jesus, sobre aquilo que Ele está fazendo, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele é, isso vai mudando a sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu descobri muitos anos atrás. Eu estou servindo a Jesus Cristo já há 35 anos. Eu converti bem novinho, acho que eu tinha 16 anos para 17 naquela época. E uma coisa que eu aprendi, meus líderes naquela época falaram assim para mim: olha, você precisa desenvolver esse hábito de ouvir a palavra, de ouvir a Jesus, de ficar ouvindo sobre Ele. Hoje, irmãos, tem tantas pessoas famosas por aí, e a tendência é ficar ouvindo essas pessoas famosas. E não é errado, mas existe alguém mais famoso. A mulher ouviu a fama de Jesus. Ele, nós temos que ouvir mais sobre Ele, mais sobre Ele, mais sobre Ele, mais sobre Ele. Tiago 1,19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para tardio. Aí ele diz: tardio para e tardio para se irar. Mas o que acontece? Às vezes é o contrário.
A gente tem a mania de fazer tudo o contrário do que o versículo está dizendo. O versículo diz: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes a gente faz o contrário. A gente se ira, fala muito e ouve quase nada. Os maiores conflitos entre casais é porque ambos não desenvolveram o hábito de ouvir. E aí, porque não ouve direito o que a mulher está dizendo, ele já vem falar, ou vice-versa, e aí a confusão está instalada. Tiago diz para a gente estar pronto para ouvir. Amém, queridos? João 10, 27. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Está aí no texto. Vamos ler mais uma vez aqui no telão. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Jesus que está falando esse texto. Ele disse: 1, 2, 3 e. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Só para me registrar esse momento. Quem é a ovelha de Jesus aqui? As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Existem tantas vozes circulando por aí. Existem tanta gente falando tanta coisa por aí. É errado ouvir? Não, não é errado. Mas quem é ovelha de Jesus vai dar prioridade naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está dizendo. Tem gente, irmãos, que quando não prioriza ouvir a voz de Jesus, fica ouvindo a voz da carne, fica ouvindo a voz do mundo, fica ouvindo a voz do diabo. E porque não ouve a voz de Jesus, mas ouve a voz da carne, a voz do mundo, a voz do diabo, acaba se perdendo. Mas ainda bem que não acontece isso aqui. A igreja, a aliança, sempre ouve a voz do pastor Jesus. Se isso é verdade, diga glória a Deus. Olha em João 7, é interessante, eu acho interessante isso aqui. Porque os fariseus, eles eram um grupo religioso que eles tinham... eles eram inimigo, assim, número 1 de Jesus, depois do diabo. Número 2, então. Eles não suportavam as palavras de Jesus. E Jesus pregava mesmo, e falava mesmo. Jesus falava a verdade mesmo, e aquilo só irritava os fariseus. Porque, meu irmão, já viu quando o pastor está pregando, está ensinando a palavra com muita firmeza? Quem tem espírito de fariseu, sabe o que acontece com ele? 2 coisas. Ou ele retruca, ou ele vai embora. Conhece alguém assim? Tem um espírito de fariseu, não suporta a palavra, não suporta a verdade. E esse grupo aqui de fariseus, eles e os principais sacerdotes, eles chegaram com os guardas do templo e falaram assim: olha, vamos o seguinte, esse homem está pregando aí abertamente, ele está arrebanhando multidões, ele não pode mais fazer isso. Então vão lá, e a missão era o seguinte: vocês vão lá e vocês vão prender ele e vão trazer ele preso. E os guardas obedeceram imediatamente. Mas percebe o que aconteceu. Depois que eles foram, quando eles foram prender Jesus, Jesus estava pregando. E a pregação que ele estava falando era aquela, ó. Ele dizia lá no livro de João, capítulo 7, aquela pregação que ele dizia: quem crê do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Jesus estava pregando, e os guardas estavam ouvindo. De tanto eles ouvirem a palavra, eles não tiveram condição nenhuma de nem
de se aproximar de Jesus, muito menos de prendê-lo. E aí eles retornaram. E olha só o que aconteceu no verso 45 de João 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Vamos ler o verso 46, que é a resposta deles. 1, 2, 3 e... responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Meu Deus! Meu Deus! Por isso que eu estou enfatizando sobre a importância de você ficar ouvindo de Jesus. Por isso que é importante o cristão ficar ouvindo de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Ao longo da história da humanidade, muitos homens e mulheres, pessoas poderosas nessa terra, falaram muitas coisas que ficaram registradas na história da humanidade, na história do Brasil, por exemplo. Dom Pedro falou aquela famosa frase: independência ou morte. Tantas pessoas já falaram tantas coisas, mas ninguém jamais falou como Jesus falou. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus produzem vida, transformação permanente. Quem você está ouvindo? Quem você gosta de ouvir? A mulher ouviu a fama de Jesus. Jesus é famoso na sua casa? Quem que é o famosão na sua casa? É Jesus? É Ele? Se Jesus vivesse agora nesse tempo, você estava inscrito nas redes sociais dele? Mas olha, a rede social de Jesus se chama Palavra. E ela tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Ei, Jesus, você tem ouvido Jesus sobre ele? Irmãos, temos que amar a palavra, temos que gostar de ouvir de Jesus. Vou te dar esse conselho aqui. Eu lembro que quando eu converti 88 para 89, eu já contei isso aqui, é só contar, pode ser que alguém não ouviu. Naquela época meu pai era viciado no fumo. E ele fazia os cigarros naqueles papeizinhos específicos para fazer cigarro, mas quando acabava ele pegava qual folha de livro, de caderno. E quando o pregador que me ganhou para Jesus, ele me deu uma Bíblia pequena, aquela que tem Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. E eu tinha todo cuidado com aquela Bíblia. Para onde eu ia, eu levava a Bíblia. Quando eu ia para algum lugar que não dava de levar a Bíblia, eu escrevia uns 2 versículos no papel e levava a Bíblia. Decorava a palavra, meditava na palavra. Meu pai, resumindo essa parte aqui, fumou algumas páginas da minha Bíblia. Ele fumou Salmos, fumou Provérbios, fumou João, fumou Apocalipse. Ainda bem que a palavra de Deus se cumpriu. De tanto ele fumar a palavra foi entrando para dentro dele e no final o homem converteu. Mas o que aconteceu? Naquela época, eu era jovem, bem jovem, né? Agora eu sou jovem, mas ainda sou bem jovem. Mas naquela época eu tinha a minha mente, irmãos, eu quero falar com você jovem que está aqui. Aproveite a sua juventude, aproveite que a sua mente está bem fresquinha ainda, né? Não tem tanta coisa para se preocupar. Irmãos, eu não tinha muita coisa para me preocupar naquela época, então eu pegava a palavra, e lia a palavra, decorava versículos, e decorei salmos, decorei muitos capítulos da Bíblia toda.
Quando foi esse ano? 35 anos depois eu digo, rapaz, se naquela época eu tinha uma mente brilhante assim, para decorar as coisas, para aprender as coisas, eu vou fazer um teste. Eu fui desafiado a ler a Bíblia em 4 meses. E todo dia fazer um devocional esse ano. De março, eu terminei de ler a Bíblia em 4 meses. Quando eu terminei, eu disse assim para minha filha, eu disse, Beca, some para mim aí, divide para mim, aliás, quantos capítulos dá por dia em 40 dias. Ela falou, fez a soma, de pai, dá tanto. E eu disse, então faça essa soma, vê para mim, divide na realidade, em 20 dias. Porque eu quero fazer um desafio para mim mesmo. Quando eu era mais jovem, eu conseguia ler a Bíblia toda rapidinho. Eu quero fazer um desafio, aquele desafio assim, bem arrojado. Quero ler a Bíblia toda em 20 dias. Ela somou, deu 59 capítulos e mais alguns versículos. Eu disse, eu aceito esse desafio. Irmãos, eu comecei. E foi lendo a Bíblia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí eu fui para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, em 20 dias. Meu irmão, se eu conseguir, você também consegue. Talvez você diga, pastor, mas você é pastor, você tem bastante tempo. É verdade, eu tenho que concordar contigo. Mas olha só, se você diz assim, pastor, eu não consigo ler em 20 dias. Talvez você consiga em 50, em 100, eu não sei quantos dias, mas o que eu quero enfatizar aqui é sobre a importância de você ler a palavra, de você ouvir a palavra, de você meditar na palavra, porque isso faz toda a diferença na vida do cristão. Amém, queridos? Então, aquela mulher, a primeira coisa que ela fez, ela ficou ouvindo sobre Jesus, sobre o que ele fazia e sobre a pessoa dele. Sabe, nesse período todo que eu estava lendo a Bíblia, eu já comecei de novo. E a partir de terça-feira, amanhã eu vou mandar meu carro na transportadora para Fortaleza. Eu vou ficar muito tempo em casa. Eu já decidi, eu vou pegar esses 25 dias e vou ler a Bíblia toda de novo. Porque, irmão, eu quero ler a Bíblia, eu quero a palavra. O que transforma a vida do cristão é a palavra. Irmãos, estou te dando esse conselho, batendo nessa tecla, porque quer ampliar a sua tenda, quer ampliar a sua vida, quer fazer a coisa ficar gigante na sua vida espiritual. O segredo é ler a palavra de Deus. Não tem jeito, não tem outra opção. Ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu falar sobre Jesus. Ah, meu irmão, falar sobre Jesus é algo maravilhoso. Eu gosto daquela primeira música que vocês cantaram aqui, tem aquela frase que diz: o que nos move é o que nós cremos. Lembra aquela frase daquela primeira música de louvor? Nação Santa, o que nos move é isso que cremos. Eu creio na palavra, é isso que me move, em nome de Jesus. Não seja como aquela pessoa que o pastor foi fazer uma visita para ela. E o pastor então, depois do almoço, pôs a colher, uma colher especial, dentro da Bíblia dela. E o pastor foi embora. Uma semana depois, a mulher começou a procurar aquela colher, e não achou. E ela ficou muito triste, porque ela detectou o seguinte: foi o pastor que levou a minha colher especial.
E ela ficou triste, falou com o marido dela. E todos os dois ficaram chateados com o pastor. E até saíram da igreja. Um ano depois, o pastor foi lá fazer uma visita para aquela mulher, para aquele casal. E ela corajosamente disse: pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, não minta para mim. Porque esse ano todo eu fiquei triste contigo, eu preciso desabafar meu coração. Eu preciso falar porque eu estou triste com o senhor. E ela disse assim: pode falar, irmã, o que foi? A colher, pastor. Aquela minha colher especial, só o senhor que usou ela aqui, naquele almoço especial. Aquela colher é herança, pastor, o senhor levou. Ele disse: não, irmã, eu deixei dentro da sua Bíblia. Isso significa que durante um ano a mulher não pegou a Bíblia. Segundo conselho que eu quero te dar, baseado no texto que lemos aqui. Primeira coisa que ela fez, o que ela fez? Ela ouviu atentamente a palavra de Deus sobre Jesus. Ela ficou ouvindo e ouvindo. E a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Quer que a sua fé seja ampliada? Ouça a palavra. Segunda verdade, segundo conselho que eu quero te dar aqui, baseado no texto, é o versículo 27, mais uma vez, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Diga atitude, diga ação. Irmãos, existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que é você que precisa fazer. A mulher ficou sabendo que Jesus curava, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus purificava os leprosos, que Jesus expulsava os demônios. Ela precisava fazer alguma coisa. Ela não ficou só ouvindo. Ela deu pernas para aquilo que ela estava ouvindo. Jesus chegou em um determinado lugar e ela foi, irmãos, ela teve uma atitude corajosa. Ela fez algo que uma mulher com aquela situação jamais poderia fazer. Ela estava enferma com uma hemorragia. E naquela cultura, uma mulher com fluxo de sangue tinha que ficar afastada do povo. Mas ela teve uma atitude corajosa. Ela enfrentou a multidão. Ela foi para cima. Ela não deveria estar ali. Não era permitido pela lei. Mas ela teve uma atitude corajosa. E por causa dessa atitude corajosa que ela teve, o milagre vai acontecer. Às vezes, irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma atitude corajosa. Eu lembro quando eu vim para cá, em 2016, eu vim para cá para ficar 6 meses. Já vai fazer 8 anos. Mas eu vim para cá e naquele ano, foi um ano assim, aquele primeiro ano, 16, 17 e 18, foram assim anos bem difíceis para mim e com a minha família. A minha filha adoeceu por causa do clima, ela adoeceu logo, ela chegou na semana seguinte já estava doente. E a gente não conhecia nada e nós enfrentamos aquele problema ali. Mas por que eu decidi ficar então? No meio de tantas dificuldades. Eu disse assim para o meu líder na época: eu vou ficar. Por causa do reino de Deus. Foi fácil? Não, mas eu tive uma atitude corajosa.
Hoje, quando eu olho para trás, nós estamos indo, mas está ficando uma igreja estruturada, consolidada, que tem tudo para crescer ainda mais, em nome de Jesus. Estamos indo para Fortaleza ano que vem, uma outra atitude corajosa. Vou ter uma nova chance de começar de novo. Fortaleza é uma bênção, uma cidade muito grande, tem seus desafios, mas irmãos, Deus está mandando. Se Deus mandar, eu vou. Eu falei para alguém outro dia, mas você vai para Fortaleza, você não gosta daqui? Eu digo, eu gosto demais de Curitiba. Eu aprendi a amar essa cidade, eu aprendi a amar as pessoas, o ritmo de Curitiba, mas é o Senhor que está mandando, e a igreja tem que estar em movimento. Eu estou aqui, agora eu vou para lá, quem sabe depois, para a África, para a Europa, para sair para onde? Para os Estados Unidos. Queridos, tem momentos que nós precisamos ter coragem. A gente ouve a voz de Deus e parte para cima. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Um dia, Moisés estava com medo, porque na frente dele tinha um mar vermelho. Os lados estavam rodeados de montanhas, e atrás vinha o exército do faraó. E o povo começou a clamar a Moisés, e Moisés foi para Deus. E Deus disse no livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 15, disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tem momentos que você tem que marchar para você conseguir a sua vitória. Tem momentos que você tem que sair, dar o primeiro passo, corajosamente, com base na palavra, não ficar parado. Moisés foi, tocou no mar, e aquela noite um milagre aconteceu, o mar vermelho se abriu e o povo passou. Vai ter momentos que você, maridão, tem que ter atitude para você levar a sua família para um outro nível. Vai ter momentos, esposa, que você tem que ter atitude para ajudar nas áreas que a sua família está precisando. A mulher não ficou parada, ela foi até Jesus. E eu lembro de Davi. Davi chega lá no exército, na guerra, na batalha. 40 dias que o exército de Israel estava sendo atormentado por um homem só, por Golias. Saul e todo o exército, 40 dias de moleza, de frouxidão, de covardia. Um homem só. Como diz o pastor Maquiandes, né? Golias era tão grande, mas ele chegava lá e dizia assim, ele era macho, guerreiro, mas ele chegava e dizia: dá-me homem, que ele é homem. Brincadeira. Mas Davi chega naquela batalha, e quando ele ouviu Golias afrontando o exército do Deus vivo, ele disse assim para o rei Saul: pode deixar comigo, esse homem aí, esse grande guerreiro aí, hoje ele vai ser derrotado. Saul disse assim: não, Davi, você não pode ir não, Davi, você é jovem, Davi. Ele é o guerreiro desde da sua juventude, mas você não tem condição nenhuma. Se puxasse a ficha técnica de Golias, era muita coisa. Guerreiro, valente, especialista em espada, em escudo, em lança. A ficha técnica de Golias era muito grande, e a de Davi, nada, na área da guerra. Mas Davi disse assim: não, olha,
Eu cuidava das ovelhas do pai, lá no campo. Veio um leão, eu matei. Veio um urso, eu matei. Esse filisteu será como um deles para mim. Não há nada impossível. Irmão, se você ouvir atentamente a voz de Deus e depois você tem atitude, ação para fazer algo, Deus está exatamente bem aí. Você ouviu e agora você vai. Deus está contigo. Assim como Ele esteve com Moisés, Ele vai estar contigo também. Os discípulos estão numa tempestade, Jesus aparece, e os discípulos gritando de medo, e o Pedro reconheceu Jesus, e o Pedro disse assim: se és tu mesmo, mande então ir sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele foi. E alguém diz assim: ah, mas ele foi, mas afundou. Ok, ele afundou, mas ele andou. Tem coisas que você tem que fazer para ano que vem. Coloque aí na sua agenda algumas coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa. A Bíblia diz que há tempo para tudo na face da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Ano que vem muitos de vocês vão colher muito que vocês plantaram esse ano. Muitos de vocês vão plantar muito para lá na frente colher. Mas você tem que fazer algo. Não fique parado. A mulher aqui do texto não ficou parada. Ela foi em frente. E o milagre aconteceu. E o último conselho que eu quero te dar, para a gente finalizar. O último conselho aqui é o seguinte. Então vamos só recordar aqui. Primeiro, sabe qual foi? Ouviu atentamente a palavra de Deus. Diga, ouviu atentamente a palavra. Segunda coisa que ela fez, ela teve atitude. Diga atitude. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ouça atentamente a palavra de Deus. Diga para ela: e tenha atitude. Mas o terceiro, aqui na trajetória em direção ao pódio, a terceira coisa que ela fez, ela confessou. Então a terceira coisa aqui é confessar a palavra com muita fé. Verso 28 diz assim, ó: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, o que aconteceria? Vamos ler todos juntos. Vamos ler 1, 2, 3 e... porque dizia. Meu Deus, se funcionou para cura, funciona para qualquer área. Talvez você precisa dizer para aquela área na sua vida hoje. Talvez você diga: pastor, eu não tenho emprego. Então fique dizendo, fique falando, fique confessando. Confessar é possuir, meu irmão. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ei, tem muita gente que é derrotado hoje. Sabe por que é derrotado hoje? De tanto confessar a morte. E alguém disse: se você é derrotado, provavelmente foi a tua boca que te derrotou. De tanto confessar desgraça e derrota na vida. Eu aprendi uma coisa: pode estar difícil, pode estar pegando fogo, mas eu vou sempre confessar a vitória. Eu sempre vou confessar a palavra de Deus. Eu sempre vou dizer o que a palavra de Deus diz. Já viu aquele crente que a gente chama de esponja seca? Existe o crente esponja seca e existe o crente esponja bem molhadinha, bem encharcada com água. O crente esponja seca, quando passa perto de você, ainda bem que aqui não tem ninguém assim, mas o esponja seca, quando ele vai falar contigo,
ele começa a falar contigo, é só sequidão, é só derrota, é só fracasso. Aí fala do marido, fala da esposa, fala da família, fala do trabalho. O crente esponja seca, quando recebe o salário, ele já amaldiçoou o salário dele. Saláriozinho michuru que não dá para nada, e não vai dar para nada mesmo, se só confessar derrota, sabe? O crente esponja seca, ele contagia, o ambiente está agradável, mas quando ele chega, fica um negócio tenebroso. O crente esponja seca atrai demônios, porque ele só sabe falar derrota. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui. Aqui só tem outro tipo de crente. O crente esponja encharcada com água. Aleluia. Olha, ainda tem mais. Quando você pega uma esponja bem seca e tem uma água aqui, aí você passa aquela esponja seca naquela água, ela suga toda a água. Aí você vai encontrar aquela água, não tem água, a esponja seca sugou a água. Já viu aquele crente que suga a vida do outro? Quando ele vai falar, ele só fala derrota. E é igual aquele homem que disse que estava lá na ponte para pular da ponte, cometer suicídio. E chegou o outro, disse assim: ei, moço, não faça isso não, rapaz. Não pule não, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar, rapaz. Não faça isso, a vida é boa. E começou a falar com ele: olha, se você quiser, pode falar os teus problemas para mim, que eu vou te ajudar. Para que ele fez isso, irmão? O crente esponja seca que estava lá começou a falar problemas. E falar problemas, e 1 hora falando problemas, 2 horas falando problemas, e falando, era tantos problemas, 3 horas falando de problemas. No final, sabe o que aconteceu? Os dois pularam da ponte. Sabe, irmão, o crente esponja encharcada com água, que representa você. Se você pega uma esponja encharcada com água, e você põe aqui, nesse recipiente, sabe o que vai acontecer? Você nem precisa tocar. Você coloca aqui, a água já vai saindo. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé, aonde você chega, a graça do Senhor chega contigo, a alegria chega contigo. Se aquele ambiente está hostil, está tenebroso, aquele ambiente estava ali, é um ambiente seco, cheio de demônio, os demônios têm que sair, eles já vão saindo de perto de você, porque você chegou, a graça chegou, a unção chegou, a presença de Deus chegou, e aquele ambiente mudou. Aleluia. A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida. A mulher ficou sabendo que Jesus curava. E se Jesus curava, ela disse: eu vou lá, porque eu sei que Ele vai me curar também. E ela recebeu a bênção. Diga comigo: a fé fala. 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ei, eu quero encorajar você. Ano que vem está chegando aí. Então comece já a confessar, a declarar. Eu já estou declarando, irmãos. Esse novo templo lá em Fortaleza vai ser um dos melhores para mim. Eu vou lá para Fortaleza, eu vou ganhar muitas almas para Jesus, eu vou fazer muitos discípulos, eu vou pregar muito o evangelho, eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou comer tapioca recheada com carne de sol e rapadura, eu vou comer muito camarão, eu vou andar muito na
na orla, na beira-mar de Fortaleza. Eu vou pegar muito sol. Eu vou. Eu tenho declarado também para os meus discípulos, tenho declarado para o pastor Maurício, pastora Rita, que essa igreja vai crescer ainda mais, que ela vai ser um canal de bênção aqui em Curitiba. Eu tenho declarado que essa igreja vai experimentar um novo tempo de glória, em nome de Jesus. Tem que declarar. A mulher dizia, eu imagino aquela mulher doente ali, toda anêmica, fraca, de tanto perder sangue, sem dinheiro, lisa, gastou com tantos médicos, mas agora ela tem uma opção, e ela vai em direção àquela opção certa. Ela tinha já buscado muitas outras alternativas, mas nenhuma delas havia resolvido o problema daquela mulher. Mas agora ela vai em direção à alternativa certa, que é Jesus. E ela toca em Jesus, mas ela dizia, ela ficava confessando, ela ficava dizendo, eu vou tocar e serei curada, eu vou tocar e serei curada, eu vou tocar e serei curada. Ei, você vai tocar, você vai declarar, você vai agir, e o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque tudo é possível aquele que... Se coloque de pé, por gentileza. Na Romênia, alguns anos atrás, houve um homem que sempre dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Aconteceu que houve um grande terremoto, e aquele pai foi deixar aquele menino na escola, e logo depois houve um grande terremoto e abalou a estrutura daquela cidade, morreu muitas pessoas, e aquela escola foi totalmente destruída. Mas aquele pai sempre dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Aquele pai estava fora da cidade. Quando ele chegou, aquela confusão, aquele terremoto havia devastado aquela cidade e a escola destruída. Ele foi direto para a escola. Quando ele chegou lá, era tanta gente gritando, tanta gente chorando, desespero total, e havia tantas pessoas tentando encontrar algum sobrevivente. E aquele pai, ele calculou mais ou menos aonde seria a sala que o filho dele estava. E ele começou a remover entulhos. E alguém dizia assim: não tem jeito, é impossível ter sobrevivente. E aquele pai dizia assim: não, mas eu prometi para o meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E aquele pai começou a remover entulhos, e passou 1 hora, 2 horas, 10 horas, 24 horas, 48 horas, com a ajuda de um guindaste. Foi removida uma pedra grande, uma peça de concreto. E quando aquela peça foi removida, ele chamou pelo seu filho. E lá de dentro houve aquela voz do filhinho dele: papai, eu estou aqui. E o pai disse assim: tem mais alguém contigo, meu filho? Ele disse: sim, papai. Todos os meus colegas estão aqui comigo. Eles ficaram presos entre 2 colunas ali. Sabe, irmãos, aquele filho foi salvo, e todos os alunos foram salvos. E quando tudo aquilo terminou, os repórteres perguntaram para aquele menino. Eles disseram assim: o que aconteceu? O que levou você a ficar tanto tempo com sede e com fome e sem ter medo? Ele disse assim: eu falei para os meus amigos, não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre iria estar ao meu lado.
E meu pai nunca quebra uma promessa. Isso aqui aconteceu com um pai e um filho. Ei, o seu Pai celestial nunca quebra uma promessa. Ele falou, e o que ele falou ao teu respeito vai acontecer. Você e eu precisamos ouvir, ficar ouvindo o que ele tem a dizer para nós. Esse ano de 2023 que está encerrando, fique ouvindo aquilo que ele tem para 2024 para você. E eu te garanto, não são coisas pequenas não, são coisas grandes que ele tem para cada um de nós. Ele sempre vai estar ao nosso lado, em nome de Jesus. Fique declarando, fique confessando. Daqui a pouco a mulher, então, depois que ela recebeu o milagre, olha o verso 34, vamos terminar lendo mais uma vez ele. Diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Ela que outrora 12 anos no fracasso, 12 anos sem conhecer vitória, 12 anos em derrota total. Agora ela recebe, ela vai para o pódio, ela vai para a plataforma. Jesus fala para ela publicamente: filha, a tua fé te salvou. Você pode ir em paz, se você está livre desse mal. Ela trilhou uma trajetória, ela fez um caminho. Começou quando ela ouviu sobre Jesus. Depois ela teve atitude. E depois ela confessou. E ficou declarando. E o milagre aconteceu.